Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui nossa aula 7, no nosso curso de ética. A aula 7 vai ser continuando o percurso que a gente estava fazendo pela história da ética. Hoje finalmente chegamos na ética contemporânea e vamos ver aí o que a gente tem a estudar na ética contemporânea, né? E aí vocês estão vendo o título da aula, que é Ética Contemporânea e Bioética. E vamos lá. Correntes éticas atuais, né? O período contemporâneo se caracteriza pela multiplicação de escolas e correntes filosóficas, né? Hoje em dia você tem diversas perspectivas filosóficas mais variadas em todas as áreas da filosofia, tá certo? Na ética atual podemos encontrar filósofos defendendo vários tipos diferentes de perspectivas éticas, desde uma volta à ética da virtude, semelhante ao pensamento dos filósofos gregos, até perspectivas éticas fundadas no dever, semelhantes à ética kantiana. Então aí várias perspectivas, né? Novas interpretações do modelo grego de pensar a ética, aí ética da felicidade, ética da virtude, ética do caráter, né? Caracterologia, quanto perspectivas racionalistas éticas, né? Da deontologia, né? As perspectivas éticas fundadas no dever são as éticas deontológicas, né? Que são ideias assim, influenciadas muito por Kant, o racionalismo deontológico kantiano, né? Também outros tipos de ética, como a éticas inspiradas em Hume, né, do emotivismo moral, e outras perspectivas mais aí, né? Perspectivas utilitaristas, né, de que o objetivo da ação ética é maximizar a felicidade, maximizar o prazer e minimizar a dor, né? Perspectiva utilitarista, maximizar o prazer e minimizar a dor. E aí você tem várias perspectivas diferentes, aí são centenas, né? Não vai dar para listar todas, mas vamos ver como é que continua o slide aí, né? Algumas novidades do período contemporâneo que podemos apontar: ética existencialista, de Jean-Paul Sartre, né? Filósofo francês que faz uma ética a partir da ideia do ser humano como sendo um ser finito, né? Que existe num período de tempo e vai se acabar. E dentro desse período de tempo o ser humano se encontra em diversas circunstâncias diferentes na sua vida, mas sempre é livre. Então como é que é essa ética da liberdade máxima e essa ética da finitude, como é que é? Aí são éticas existencialistas influenciadas por Sartre, né? Éticas discursivas, ou podemos dizer assim, ética do discurso, né? De Habermas, que filósofo da chamada teoria crítica, né? Da escola de Frankfurt, a escola de Frankfurt de filosofia. E a ética discursiva de Habermas, ela é preocupada assim, em estudar as condições ideais do diálogo. Ele viveu num período que ele considerava como sendo um período de crise, né? Filósofos ali do início do século XX, eles denominavam, né, o século XX como sendo um século de crises epistemológicas, né? Crises de teoria do conhecimento, crises científicas, crises causadas na ética, né? Crises éticas também. E nesses períodos de crise, né, tanto científicas quanto morais, que as sociedades do século XX vivenciavam, como é que deveria ser feito um diálogo construtivo para resolver esses problemas, essas situações, né, de crise, situações críticas, que marcavam assim, uma indecisão, uma falta de perspectiva. E aí a saída de Habermas seria apontar uma ética do discurso, uma ética voltada a criar condições ideais de discurso em que cada um possa se expressar e ser ouvido respeitosamente pelos outros que estão à sua volta, né? É uma ética bem interessante, inclusive com muitas aplicações na área da política. A famosa ética prática, que é um nome que eu não gosto muito, mas tudo bem, de Peter Singer, que é um filósofo que pega o utilitarismo, que é aquela filosofia que eu falei, né, que defende que se deve maximizar o prazer e minimizar a dor, e aplica isso em todos os aspectos da vida humana, inclusive no relacionamento dos seres humanos com os animais. Por que é que a gente acha aceitável minimizar a dor entre os seres humanos, como sendo um imperativo ético máximo, né, minimizar a dor, mas isso para os seres humanos e para os animais a gente causa dor neles, né? Então, assim, Peter Singer é um filósofo que tenta levar a ética para os animais também, né? A ética da alteridade, de Emmanuel Levinas. Levinas vê a alteridade como sendo o limite
disposição do conhecimento humano, né? O que é a alteridade? A alteridade é o outro. Então a consciência humana, ela tem essa predisposição a tentar conhecer toda a realidade, mas aquilo que é incognoscível, o limite, a fronteira dessa tentativa de conhecer toda a realidade é o outro, a outra pessoa, essa outra interioridade que você não tem acesso, epistêmico, né? Então, de acordo com Levinas, a única atitude que você pode tomar em relação a esse outro, que você não pode dominar com conhecimento, seria uma atitude de respeito, né? Uma ética voltada para o respeito ao outro, né? A ética da alteridade de Levinas. Vocês estão vendo que eu estou fazendo o resumo do resumo, né? Resumos rápidos dessas tendências éticas aí, que cada uma delas daria uma aula, com certeza. E uma outra novidade da ética no século XX é a ética aplicada a novas áreas. Vamos ver exemplos. Ética empresarial. Ética empresarial é uma novidade da ética contemporânea, né? Da idade contemporânea. E qual é a ideia da ética empresarial? Como é que faz para a gente avaliar as ações de uma empresa do ponto de vista moral? As empresas têm um compromisso moral, elas têm que seguir as regras da sociedade. Uma empresa, ela é um organismo criado, um organismo social criado para maximizar o lucro, para criar o lucro. Só que se todas as empresas só pensarem no lucro, o planeta Terra está lascado, né? O planeta vai sofrer aí desgaste, né, dos recursos minerais, a gente vai ter muito derramamento de petróleo no mar, vai ter muito desmatamento das florestas, porque se as empresas só visarem o lucro, suas ações não vão ter limites. Então a ideia da ética empresarial é como é que a gente faz para ter uma avaliação moral das ações das empresas, para garantir que as empresas não possam acabar com o mundo que a gente vive, né? E aí quem tem a ética empresarial, na verdade, não é a ética que as empresas vão seguir porque elas querem. A ideia da ética empresarial é que é uma ética que as empresas têm que seguir porque seus consumidores, os consumidores que compram os produtos daquela empresa, vão exigir dela que ela siga essas regras morais que colocam limites às ações empresariais para evitar danos maiores à sociedade e ao meio ambiente. Éticas profissionais, né? Hoje em dia a gente sabe disso, né? Cada profissão tem seu próprio código de ética. Por exemplo, a ética dos jornalistas, né? Não mentir, por exemplo, um pressuposto básico da ética dos jornalistas já vai ser diferente da ética dos médicos, por exemplo, né? Não é que o médico deva mentir, mas vai ter outras regras como sendo mais importantes para os médicos. E aí cada profissão tem sua própria ética, isso é uma novidade da idade contemporânea também. Esse é outro campo que os estudiosos de ética podem se aprofundar, né? Cada profissão tem sua própria ética. E 3 campos novos da ética aí do século XX, da idade contemporânea: a ética médica, a biológica e a ecológica, que a gente vai focar nesses 3 campos aí, tá certo? A ética médica, biológica e ecológica, é o que a gente vai falar mais. Juntas, essas 3 éticas, a médica, a biológica e a ecológica, são chamadas de bioética. Esse é um dos temas da nossa aula, né? De onde vem a bioética? Considerado o pai da bioética, o médico oncologista Potter, V.R. Potter, defendeu no livro Bioética, Ponte para o Futuro, de 71, a criação de uma nova área do conhecimento que unisse a ciência médica a reflexões éticas, né? Potter era professor, mas também era um médico oncologista e bioquímico, se eu não me engano, e ele encarava na vida profissional dele decisões dificílimas com os pacientes que estavam morrendo de câncer, né? Sobre até onde se deve prolongar o tratamento do paciente, sendo que ele está sofrendo, né? E aí a questão da prática do médico, como é que deve ser a prática do médico diante dessas realidades que ocorrem nos hospitais, né? Realidades que a gente vê nos hospitais ocorrer constantemente. E ele defende isso, a união de reflexões filosóficas a questões que envolvem a ciência da medicina e a prática do médico no hospital, né? Cuidando dos pacientes, como é que deve ser, até onde vai esse compromisso com o cuidado, né? Já em 79, o filósofo Hans Jonas publica o livro O Princípio da Responsabilidade, em que defende que o ser humano deve ser considerado responsável não apenas pelas consequências imediatas dos seus atos, mas também pelas consequências futuras que poderão surgir. Vou dar exemplos depois, tá certo? Jonas defende uma visão, Jonas defende uma visão, porque ele é alemão, né? Jonas defende uma visão das ações humanas perante o ecossistema em toda a sua complexidade, ou seja, a gente não pode analisar as ações do ser humano no meio ambiente de uma maneira limitada. A gente tem que ver toda a complexidade dos vários nichos ecológicos, como é que eles interagem entre si e qual é o resultado da ação humana em um nicho, como é que isso pode influenciar todos os outros nichos ecológicos, né? Revelando desta maneira
todo o alcance da reflexão filosófica ética sobre ecologia. A reflexão filosófica ética sobre ecologia é uma reflexão de larga escala, né? De ampla complexidade e larga escala. A ideia é que se você levar uma espécie animal à extinção, por exemplo, você pode estar prejudicando todo o ecossistema. E aí, se a gente prejudicar o ecossistema, o que é que isso vai significar para o ser humano? O ser humano vai viver pior, né? Não vai viver melhor. Se a gente poluir os rios, poluir os mares, desmatar as florestas, tocar fogo no Pantanal, né? E o resultado disso é ser uma vida humana pior, não é melhor, tá certo? E aí, vou falar mais de íons depois no próximo slide, mas completando aqui, né, de onde vem a bioética. Acrescentando a estas questões as preocupações éticas que surgiram com os estudos científicos em cobaias humanas, realizadas nos campos de concentração nazistas, podemos delimitar a bioética como reflexão ética aplicada a questões relacionadas com a vida em vários aspectos. A medicina tem a ver com a vida, a biologia tem a ver com a vida, então as questões éticas da biologia também entram na bioética, e a ecologia também tem a ver com a vida, né? Os ecossistemas é isso, são sistemas vivos. Então essa ética que estuda a vida, em vários pontos de vista diferentes, é o que a gente chama de bioética, tá certo? Então vocês sabem, pela aula de história, vocês devem lembrar, vocês já estudaram a Segunda Guerra Mundial, que os nazistas faziam experiências nos campos de concentração em cobaias humanas, né, causando muita dor e muito sofrimento. E isso também criou reflexões filosóficas importantes, que se somam aí às reflexões sobre a medicina e às reflexões sobre a ecologia, para fundar a bioética. Então, algumas questões bioéticas que a gente vai ver nesses slides, né, algumas questões da bioética, primeiras relacionadas à medicina, a relação médico-paciente, o que é que tem de importante nessa relação entre o médico e o paciente, que não pode ser a relação entre um cientista e um cobaia. Não? O médico tem que tratar o paciente com respeito, com uma pessoa, né, por ser uma pessoa que possui uma dignidade humana, uma dignidade que a gente não pode ignorar, tá certo? Então não pode ser tratado como um cientista trataria uma cobaia, tá certo? A questão da eutanásia, do suicídio assistido, isso é uma questão que Potter, aquele bioquímico, né, médico bioquímico e professor que escreveu o primeiro livro considerado, né, o primeiro livro da bioética, ele se preocupava muito com isso, né? Em que ponto seria ético o médico recomendar assim que o paciente morra para parar de sofrer? Porque se for uma doença incurável, que não tem jeito, né, que a pessoa está fadada a morrer, está destinada a morrer, se ela está sofrendo, né, não seria melhor dar uma dosezinha mais ali, um remédio, uma morfina, né, aumentar a morfina e tal, para o paciente morrer sem dor, né? E a questão do suicídio assistido também em situações semelhantes, né? Isso em muitos lugares é proibido, em alguns lugares já é permitido a eutanásia. E eutanásia é você matar um paciente que já está sofrendo muito, né? O suicídio assistido também é matar uma pessoa que não tem esperança de vida, né? Está muita dor, muito sofrimento. Mas tem questões filosóficas relacionadas a isso, que é quem é que vai quantificar esse sofrimento? Quando é que a gente sabe que sofrimento é demais e justifica o suicídio assistido e qual é o que não justifica? E outras questões filosóficas mais, né? Por exemplo, imagine que você tem um paciente, você é um médico, tem um paciente que está se acabando, está morrendo de dor, né? E você recomenda o suicídio assistido se fosse legal. No Brasil isso é ilegal, né? E a pessoa morre, ajudado no hospital, e no dia seguinte descobre a cura da doença dele. Isso não pode ser um exemplo meio fantasioso, né? É difícil isso acontecer, de uma hora para outra surgir uma cura para uma doença. Mas imagine se for essa situação, né? A culpa que isso não iria gerar para o médico, né, que realizou a eutanásia. Outra questão médica aí relacionada à medicina, né? Questão bioética relacionada à medicina, a questão da ética do aborto. Se realizar o aborto ou não é certo ou errado, se as mulheres deveriam ter a opção de escolher como o seu corpo vai ser aproveitado, né? Se um feto pode ou não pode ser aproveitado do seu corpo sem sua permissão, né? Aí a ética do aborto. Isso não dá tempo da gente aprofundar muito, né, pessoal? A aula já está ficando meio longa, a gente tem que correr um pouquinho aqui. Esse vídeo está ficando um pouco longo. Questões bioéticas relacionadas à biologia, né? Questões com pesquisa com célula-tronco. Inicialmente, as pesquisas com célula-tronco temia-se muito que elas fossem levar a matar fetos, né, para colher célula-tronco, mas parece que hoje em dia não é mais necessário causar dano a fetos para colher células-tronco, parece que tem outras maneiras de colher, tá certo? A questão da transgenia, se é correto a gente modificar os outros seres vivos para adequá-los a nossos fins, nossos objetivos. A transgenia humana, né, seria correto deixar os pais decidirem os genes dos seus filhos, e se for correto isso, né,
Como é que a gente faz para não permitir que as pessoas ricas comprem os melhores genes para os seus filhos e deem essas crianças, né, vantagens indevidas na vida, né? Já imaginou se uma família paga para o seu filho nascer com genes para ser o melhor corredor, né? O melhor corredor lá de 100 metros rasos. Aí vai na Olimpíada, o cara ganha os 100 metros rasos. Será que seria uma medalha autêntica se ele teve os genes preparados para ganhar aquela corrida, né? Então, assim, grandes realizações humanas perderiam bastante seu valor se a pessoa pudesse pagar para o menino nascer gênio, nascer um grande lutador, um grande corredor. Será que seria correto? A clonagem também pode criar problemas para a sociedade, né? Se pessoas com o mesmo código genético aí saírem se reproduzindo, né? Mas aí não dá tempo da gente aprofundar mais, né? Mas continuando. E questões bióticas relacionadas à ecologia, né? Primeiro, o direito dos animais. Peter Singer, que é aquele caba lá da ética prática que a gente viu no primeiro slide, né? Segundo slide, ele defende isso, o direito dos animais, que os animais, por sofrerem dor, por terem essa capacidade de sofrer dor, deveriam ser tratados como seres humanos, né? Porque a gente quer evitar dor nos seres humanos, deveria querer evitar dor nos animais também. A questão do cuidado com o meio ambiente, né? A gente sabe que o meio ambiente não é nosso, a gente não tem propriedade sobre o meio ambiente, a gente está zelando por ele, né? A gente está conservando o meio ambiente para deixá-lo para as próximas gerações, que essa é a mentalidade correta. Se a pessoa pensa no meio ambiente como um recurso que tem que ser esgotado, porque ele está aí, ele quer esgotar e acabou, se é dele, o que é que isso vai deixar para as próximas gerações, né? Que é a responsabilidade que nós temos perante as gerações futuras. Esse é o raciocínio de Hans Jonas, né? Aquele que trouxe a ecologia para dentro da reflexão filosófica. É que uma ação que a gente desempenha hoje pode ter reflexos sentidos daqui a 100 anos, né? Uma queimada que a gente está fazendo hoje na floresta amazônica pode significar que não tenha mais chuva, né, em partes do Brasil, que não tenha mais ar para respirar em partes do mundo. E pode ser que os reflexos a gente não sinta hoje, mas pode ser que a gente sinta daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Então, o que a gente faz hoje, as nossas ações podem gerar uma responsabilidade longa, né, a longo prazo, e toda uma complexidade, né? Um derramamento de petróleo aqui no Brasil pode gerar efeitos ali na África ou na China, entendeu? E pode matar espécies animais marinhas que um país em outro continente depende daquela espécie para pescar e morreu por quê? Por causa do derramamento de petróleo que teve do outro lado, né? É sabido, por exemplo, que a poluição da China causa asma nos Estados Unidos, né? Na costa oeste dos Estados Unidos, lá, a região lá de São Francisco e tal. Muita gente sofre de asma, algumas pessoas morrem por causa da poluição das fábricas na China, que o vento leva para lá, né? Então, assim, veja a responsabilidade perante as gerações futuras, né? Como um aspecto da complexidade da ação humana no meio ambiente. Tudo que a gente faz no meio ambiente, ele reverbera, né? Ele se espalha, ele não fica contido. E essa é uma perspectiva ética completamente nova. Antes do século XX, 1970 mais ou menos, ninguém tinha pensado nisso, os efeitos que nossas ações podem ter com as pessoas do futuro e a responsabilidade que a gente tem com relação a todas as pessoas no planeta, inclusive as pessoas que não nasceram ainda. Isso é uma perspectiva filosófica muito nova, né? Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui a aula. Vocês viram que não dá tempo de aprofundar, é um assunto muito extenso, né? Mas eu espero que tenha dado para vocês terem uma visão assim, do que é a ética contemporânea. Alguns pontos muito importantes que são debatidos pela ética contemporânea, pelo menos. Mas é isso. A gente para por aqui, encerramos por aqui. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem aí na pandemia, né? Que não é brincadeira. E a gente se vê de novo por aí, né? Não sei quando é que vai ser a próxima oportunidade que a gente vai ter de estudar junto, mas estamos disponíveis aí para tirar dúvida, né, para conversar sobre filosofia. Um abraço para cada um, pessoal, e até a próxima oportunidade.